Fala pessoal, aqui quem fala novamente é o Leandro Márcio da LMTech e hoje estarei fazendo um review do relógio Unibose 2309. Então sem mais delongas, vem comigo logo depois da vinheta. Olá pessoal, hoje estarei falando sobre o relógio da Unibose modelo 2309. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir perdão pela qualidade de vídeo e do áudio. Infelizmente eu tive um problema com meu celular que fazia a gravação, ele caiu, tive que trocar a tela, mas o som dele não ficou bom. E eu tive que optar por um celular com uma baixa qualidade. Mas eu creio que vale aqui a intenção, que a intenção desse canal é sempre ajudar. E o intuito desse vídeo está ajudando aquelas pessoas que queiram adquirir esse relógio, seja para uso pessoal ou como para revenda. Tá ok? Vou estar aqui abrindo a caixa dele. A gente tem aqui o certificado de garantia da Unibose. Temos aqui o manual. Uma coisa que eu acho legal, pessoal, a caixinha, ela é muito boa para quem quer trabalhar com revenda, porque agrega valor ao produto. Tem uma caixinha bonita, bem apresentável. Então sempre que você for comprar um relógio, queira revender, opte sempre em comprar relógio com a caixa. Tá pessoal? É mais uma dica. Aqui a gente pode observar que ele tem uma ferramenta para você regular a pulseira. E aqui tem o relógio da Unibose. Ele é pesadinho. A primeira impressão que eu tenho aqui é que ele é bem pesadinho. Vou estar tirando aqui ele do plástico. Realmente é um relógio bem bonito, pelo que eu estou vendo aqui. Ele tem uma trava aqui, não sei se vocês conseguem ver, para não descarregar a bateria, né? Vou botar tirando essa trava. A travinha tá aqui. Vou botar a trava aqui. Bom, primeiramente estarei falando sobre alguns detalhes do relógio e depois estarei dando a minha opinião sobre o que eu achei desse relógio da Unibose. O diâmetro da sua tela é de 43,16 milímetros. A espessura dele é de 22 milímetros. A pulseira dele é de 18 centímetros. Tanto a caixa como a pulseira é de aço inoxidável. O vidro é em Hardrex. Para quem não sabe, o material Hardrex é um cristal mineral endurecido. Esse cristal equipa a grande maioria dos relógios fabricados no mundo. Ele é obtido a partir de um vidro comum que passa por um tratamento químico ou com calor no intuito de aumentar a sua rigidez. Então, por isso, uma das suas características e vantagens é a resistência a riscos. Na escala de rigidez, o Hardrex alcança 7 móis, que fica um pouco atrás só do Safira, que são 9 móis. Para quem não conhece, não sabe o que é móis, móis é uma medida quantitativa de dureza dos minerais, tá? Ou seja, dificilmente você vai conseguir riscar o vidro desse relógio, mas todo cuidado é pouco, porque eu já li relatos de pessoas que conseguiram riscar esse vidro, como eu não sei, mas eles conseguiram essa proeza. Então, todo cuidado é pouco, tá, gente? Uma outra coisa que eu queria falar, que por ter esse vidro em Hardrex, ele é muito resistente a pancadas, tá? Mas não quer dizer que seja inquebrável, tá? Uma pancada ser muito grande, ele pode trincar. Essa é a diferença desse vidro, que muitos dos relógios que utilizam um vidro mais inferior, o que acontece? Quando você bate e dá uma pancada, ele vai estilhaçar. Esse relógio aqui não, ele trinca, mas não estilhaça, ele não expõe os ponteiros, entendeu? Então todo cuidado é pouco.
tá? Uma coisa também que eu achei bem interessante é essa fivela de fecho duplo. Eu até então não conhecia. Eu já ouvi falar que alguns relógios da Naviforce tem esse tipo de fivela, mas eu não conhecia. Achei bem interessante. Bom, ele tem uma certificação de 3 ATM, ou seja, você pode mergulhar até 30 metros com ele. Mas lembrando, pessoal, eu sempre falo isso em meus vídeos. Evitem água salgada. Eletrônico não combina com água salgada. Não vejo problema nenhum você pegar uma piscina, tomar um banho com ele. Agora entrar com ele em mar, essas coisas eu já não concordo muito, entendeu? Mas cada um é cada um, né? É só mais uma dica, tá? Um cuidado que eu acho que você deveria ter. Vou estar verificando o peso dele aqui. Vou pegar uma balança para ver quanto essa criança aqui pesa. Bom, antes de fazer a pesagem, aproveita, se inscreva no canal, dá aquela força. Que, como disse, o intuito do canal é ajudar as pessoas que gostam de eletrônico ou que têm interesse em adquirir alguns produtos que eu coloco aqui no canal. Então dá aquela fortalecida, se inscreve aqui no canal. E eu vou também estar deixando aqui o link na descrição da loja da Nibose, caso você queira adquirir esse excelente relógio, tá ok, pessoal? Vou ver se aqui o celular foca. Vou colocar aqui para saber quanto que ele pesa. Ele pesa 129 gramas, quase 130 gramas, é bem pesadinho. Bom, vou estar tirando a balança daqui. Vamos lá, o que eu achei do relógio da Nibose. Bom, primeiramente, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do acabamento. Realmente o acabamento dele é muito bom, gente. É que talvez vocês não tenham como ter noção do acabamento pela qualidade do vídeo, mas o acabamento dele é excepcional. Mais um ponto positivo para o relógio da Nibose. Outra coisa que eu já falei anteriormente, que eu gostei bastante, foi o tipo de fecho. Esse fecho duplo, que eu não conhecia. Achei bem diferenciado. Vamos ver se consegue focar aqui. Gente, mais uma vez, desculpa pela qualidade do vídeo. Infelizmente, ou eu gravava o vídeo, eu não gravava, eu preferi gravar mesmo que seja assim, meio arrastado, mas como diz, o que vale é a intenção. Outra coisa que eu achei bastante interessante do relógio da Nibose são esses ponteiros aqui serem funcionais. É ponteiro de milésimo de segundo, segundos e minutos. Eu vou apertar aqui, observe que vai estar começando a funcionar, fazendo a cronometragem. Quando eu fizer aqui, eu vou pausar. E quando apertar aqui eu reseto, ele volta à posição de 12 horas. Quando eu falo posição de 12 horas, pessoal, é aqui em cima, tá? Quando aparecer no 60. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas para que serve isso? Isso aqui é o cronômetro do relógio, que eu também achei bem interessante, porque até hoje eu não tinha visto um relógio de ponteiro com essa função de cronômetro, que eu achei bem bacana. Realmente um ponto favorável à Nibose, ou Nibose, né? Bom, o que eu achei é um relógio formal, ele não é um relógio esportivo, ele é para ocasiões mais formais, né? Que você vai colocar uma roupa social, uma reunião de trabalho, para ir para a igreja, ou colocar uma roupa de esporte fino, ele vai combinar perfeitamente. Esse calor que a gente vive aqui no nosso Brasilzão, você colocando uma bermuda de sarja, um tênis sneaker branco, uma camisa lisa e colocar um relógio desse aqui no pulso, gente, é sucesso. É sucesso. Relógio de presença, tá? Geralmente, por ser um relógio formal, não é problema para os homens, que geralmente os homens possuem vários modelos de relógio, vários tipos de relógios esportivos. Tem clientes que falam que tem mais de 5 relógios. Então, geralmente, um homem tem um relógio para cada ocasião, né, pessoal? Aproveita, deixa aqui nos comentários quantos relógios você tem. Eu até que tenho pouco, eu tenho 3. Mas esse aqui é um relógio, é bom para você ter guardado uma ocasião mais formal. Tá, pessoal? Eu vou estar ensinando agora a fazer a calibragem desses ponteiros, tá? Porque pode ser que você compre um relógio desse e ele venha descalibrado, aqui todo zoneado, fora dessa posição. Tá? Eu vou estar descalibrando esse aqui do milésimo de segundo em cima e vou estar ensinando como calibrar. Tá, ok? Eu já volto assim que eu acabar de descalibrar, eu volto com o vídeo. Então, pessoal, eu tirei aqui, fechei aqui a cortina aqui atrás para tirar um pouco do reflexo, para ver se dá para enxergar melhor.
vocês podem observar que o ponteiro de milissegundos está descalibrado. Como é que eu sei disso? Quando eu clicar para começar a cronometragem, observe que os ponteiros estão começando a trabalhar. Vou pausar ele aqui. Opa! E observe quando eu resetar, ele não vai resetar para 12 horas. Tá vendo como é que ele ficou fora? Os outros aqui estão em 12 horas, ele aqui está fora. Então provavelmente às vezes você pode comprar um relógio desse e vir com esses ponteiros todos descalibrados. Um para um lado, outro para o outro. E como você vai fazer para calibrar? Bom, você vai vir aqui na coroa. Essa coroa aqui tem 2 estágios. O primeiro estágio, você vai trabalhar aqui na data e hora, tá? Você vai configurar aqui os dias da semana, tá? E se você puxar mais uma vez, você vai chegar na parte aqui, ó, onde você vai configurar aqui no ponteiro. Nessa parte aqui é onde você vai começar a fazer a calibragem. Eu vou calibrar o primeiro aqui, mas esse modo serve também para o de baixo, tá? O que você vai fazer? Agora você vai apertar até ele chegar nos 12 horas. Chegou nas 12 horas, o que você vai fazer? Você vai voltar a coroa toda. Agora eu vou apertar aqui novamente para fazer a cronometragem. Vou pausar a cronometragem. Deixa eu pausar mais para cá, vai ficar mais fácil visualizar. Aqui, ó. Agora quando eu resetar, todos eles vão para a posição de 12 horas. Viu? Embaixo é o mesmo procedimento, gente. Vocês vão afastar a coroa no estágio 2 e vocês vão regular por esse aqui, ó. Se baseando no ponteiro dos minutos. O procedimento é o mesmo, não tem mistério. Tá ok? Evitem comprar relógio somente pela beleza, porque muitas das vezes você vai acabar levando gato por lebre. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e quem é aqui do Rio de Janeiro sabe que no centro da cidade tem a Uruguaiana, onde tem boxes que vendem centenas de relógios. Alguns relógios até bonitos, mas muitos deles não têm uma marca, o material é de baixa qualidade. Provavelmente qualquer pancada que você der aqui no vidro vai estilhaçar. Muitos deles não são à prova d'água, eles provam da água. Então, opte em pagar um pouquinho mais por um relógio de renome que tenha uma marca muito boa no mercado, tem uma boa procedência. Sempre veja a avaliação de quem já comprou. O melhor feedback que você vai ter são das pessoas que já têm do produto, já conhecem o produto, que não vai ter erro. Tá ok? Então, considerações finais. O que eu achei desse relógio? Gente, nota 10, cara. Não tenho o que dizer, não tenho o que falar mais sobre esse relógio. Realmente é um relógio excepcional, gente. Relógio de presença, relógio bonito. Tem ótimos materiais em sua estrutura, sabe? Além de um relógio bonito, um relógio funcional, com bom acabamento, com uma boa tela, com funções de cronômetro, bem bacana. Então, se você gostou desse vídeo, de alguma forma eu pude te ajudar, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu estarei respondendo. Que vocês possam ter um dia abençoado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.